no capítulo, na verdade no apêndice, né, do livro, tá? Eu coloquei lá no Moodle também. Ligação de motores e sistema de partida. Então vamos falar primeiro das ligações de motores. Se os motores forem monofásicos, né, do tipo 110, 220, que é o nosso padrão aqui para motores pequenos, né, normalmente as ligações elas seguem esse padrão que está aqui, tá? A gente alimenta para ligar em 127, a gente vai fechar o 1 e o 2, tá? E o terminal 5, tá? E vai fechar do outro lado, são 6 pontas, né? E vai fechar do outro lado o 3 e o 4 e junto com o 6. Tá? Então, ó, o terminal 1 e 2, 3 e 4 é do circuito principal, né? Do circuito de trabalho do motor monofásico. E o 5 e o 6 é o enrolamento de partida. Vocês lembram que a gente já viu nas aulas anteriores que o motor monofásico ele tem um interruptor centrífugo, né, que auxilia na partida do motor. Ele só funciona na partida do motor. Se for ligado em 220, a gente vai alimentar o 1, vai fechar o 3, o 2 e o 5 e o 4 e o 6. Tá? Essas são as ligações mais comuns, né, do motor monofásico. Tá? Bom, se for um motor trifásico, a gente tem várias possibilidades. Aí depende do número de terminais. Se a gente pegar o mais comum, que é o motor de 6 terminais, tá? A gente vai ter, para motores pequenos, normalmente a tensão de trabalho ou é 220 trifásico ou é 380. Tá? Para ligar em 220 é a nossa ligação que a gente chama de triângulo. Tá? Ligação em triângulo. E como é que vai fazer? A gente vai juntar as pontas que tem número 1 e 6, vai ligar na primeira fase. A ponta 2 e 4 vai ligar na segunda fase. E a ponta 3 e 5 ligar na terceira fase. Numa indústria, às vezes você tem tensão maior que 220 volts. Você tem uma tensão de 380 também, para poder economizar condutores, né? Quando você aumenta a tensão, você diminui a corrente. Então, na hora de fazer a instalação, se economiza com condutores elétricos. Por isso que se usa 380 na indústria, né? Para diminuir a corrente. Bom, aí para ligar em 380, basta fechar, que é a ligação em estrela, né? Basta fechar o 4, 5 e o 6 e alimenta o 1, 2 e o 3 com as 3 fases. Tá? Essa seria a ligação para o motor trifásico e para o motor monofásico, aquela que eu mostrei anteriormente. Tá? De 6 pontas, você vai ligar o 1, o 2 e o 5 em 127, né? 1, 2 e 5, 3, 4 e 6. Isso ele funciona em 127. Se for tensão maior, se for em 220, né, monofásico 220, você vai ligar o 1 sozinho, vai juntar o 5, o 2 e o 3, né, e depois vai juntar o 4 e o 6 para alimentar na segunda fase. Normalmente você tem, em sistema monofásico, você tem 127 é fase e neutro, né, e 220 é fase e fase. Em alguns lugares, você tem fase e neutro 220. Em alguns lugares a tensão menor é 220 volts. Tá? Então, essas são as duas características dos motores monofásicos. Bom, e como que é feita a partida se eu tiver que usar uma chave de partida manual? Então, olha só, a chave de partida manual, ela faz essas ligações na hora que você vai dar a partida. Então, como é que funciona a chave? Normalmente ela tem uma alavanca e você pode colocar ela ou para virar o motor para o lado direito ou para virar o motor para o lado esquerdo. Então, se a gente reparar aqui, ó, por exemplo, se eu ligar a chave para virar para o lado direito, por exemplo, né, que terminais que ela vai fechar? Reparem aqui, ó, ela vai pegar uma fase, ó, vai jogar no 4 e no 6, né? Vai pegar a outra fase e vai jogar no 1. Tá? Então essa aqui seria aquela ligação
de tensão, tensão maior, né? Tensão de 220 volts, tá? E vai fechar aqui, ó, o 2 e o 5. Se eu ligar do outro lado, ele vai fechar, ó, vai pegar a fase R, vai fechar com o terminal 5 e fechar com o terminal 4, tá? E vai fechar a fase S com o terminal 1, tá? E vai fechar o terminal 6 com o terminal 2, tá? Então ela faz a mesma coisa que você faria aqui fisicamente, né, juntando os fios e colocando alimentando com a fase com o neutro, né? Ela vai fazer, só que isso mecanicamente ela faz as ligações, tá? Muito bem. Essa chave aqui, nesse caso, é uma chave de partida com partida direta com reversão, né? Então você pode virar tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. No motor monofásico, para você mudar de sentido de rotação, girar no sentido horário ou anti-horário, basta você trocar o terminal 5 pelo terminal 6. Se vocês repararam, foi isso que aconteceu aqui, né? O terminal 5 aqui estava ligado com o 2, e quando você coloca para o lado esquerdo, o terminal 5 está ligado na alimentação, né? Na alimentação da fase. Então estou trocando o terminal 5 com o terminal 6. Ó. Aqui o terminal 6 está ligado na alimentação, e nesse aqui o terminal 6 está ligado com o terminal 2. Né? Então é a mesma ligação do lado direito, só que do lado esquerdo, só que trocando o 5 com o 6. Tá? Muito bem. Eu até posso colocar aqui uma imagem. Deixa eu colocar aqui uma chave. Deixa eu pegar aqui a chave. Deixa eu ver aqui. Lá. Vou colocar aqui, ó, chave. Só pra gente ver a imagem. Chave de partida direta monofásica. Deixa eu pegar uma de alavanca aqui. Aqui, ó, é muito comum as chaves desse tipo aqui, ó. Desse tipo, ela tem uma alavanca, né? E você vai colocar para um lado ou para o outro para dar a partida no motor monofásico, tá? Essa é uma chave de partida direta monofásica. Muito bem. No caso do motor trifásico, a gente tem que seguir aqui um esqueminha aqui de ligação. Então, parece complicado, mas não é. Olha só, eu vou diminuir um pouquinho para poder enxergar tudo, depois eu vou aumentando. Então, olha só, o motor trifásico está aqui embaixo, né? Motor trifásico. Então, se eu pegar e fizer a ligação, sei lá, 1, 4, 3, 6, né? A ligação do motor trifásico, né? Que é essa ligação aqui, ó. Sei lá, vou ligar em 220. 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5. Tá? Essa ligação. Bom, eu fiz esse fechamento, vão sobrar então no motor 3 pontas, né? São 6 pontas, eu vou juntar 2 a 2, 2 em 2, né? O 1 com 6, o 2 com 4 e o 3 com 5. Vão sobrar 3 pontas. Bom, aí, se eu pegasse essas 3 pontas e viesse colocasse direto nas 3 fases, né? Conectar essas 3 pontas e conectasse direto aqui no R e no ST, o motor ia virar, já ia girar, tá? Só que não é interessante a gente pegar os fios e ficar enfiando na tomada. É mais interessante você ter uma chave de partida. Então normalmente se usa uma chave de partida, aqui vai estar aqui, ó, o interruptor aqui, ó. Só que esse interruptor é um interruptor eletromagnético, né? Então como é que ele funciona? Ele tem 3 contatos e quem aciona esses 3 contatos é uma bobina. Quando você alimenta essa bobina, esses 3 contatos são puxados, né? E ele funciona. É mais ou menos desse tipo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui como é que funciona. É do jeito que está aqui, ó. Tá? Deixa eu aumentar aqui, ó. Ó. Você tem uma bobina, que tem o terminal aqui A1 e A2. Quando você alimenta a bobina, ela puxa essa haste aqui, né? Essa haste aqui é isolada, né? Ela puxa essa haste, arrasta
os 3 contatos principais, né? E quando você desliga, tem uma mola que faz retornar na posição natural. Então, se você quiser ligar um motor trifásico, o que você pode fazer? Você pode pega as 3 fases, conecta na entrada dessa chave e pega as 3 pontas que sobraram no motor e conecta na parte de baixo da chave. Aí quando você alimentar a chave eletromagnética, ela vai puxar os 3 terminais e vai ligar o motor. Legal. É isso que acontece no acionamento do motor trifásico, né? Você, na verdade, usa uma chave eletromagnética para poder acionar o motor, né? Bom, essa chave também tem com ela mais alguns contatos, chamados de contatos auxiliares, né? Que vão fazer que vão nos ajudar a fazer a automação desse processo. Porque, na verdade, eu não quero ficar também enfiando o fio A1 e A2 aqui na tomada para poder ligar e desligar o motor, né? Eu quero ir lá e apertar um botão e o motor partir. E depois apertar um botão e o motor desligar. Tá? Então, esses 2 contatinhos auxiliares aqui vão nos ajudar nesse tipo de ligação. Vamos voltar lá no esquema. Então, funciona assim, ó. Você pega as 3 fases, passa por uma proteção. Aqui são 3 fusíveis. Tá? São 3 elementos fusíveis que protegem contra curto-circuito. Depois, sai desses 3 fusíveis, as 3 fases, vão entrar na chave magnética. Bom, sai da chave magnética, passa por uma outra proteção que é chamado de relé termoelétrico. Esse relé, que ele na verdade tem pares bimetálicos aqui, né, no interior dele, ele funciona como? Se o motor não ter curto-circuito, mas sofrer uma sobrecarga, vamos supor, se o motor é de 1 CV e você colocar carga lá, carga para 2 CVs, para 3 CVs, o que vai acontecer? Ele vai ficar mais sobrecarregado, a corrente vai aumentar. A corrente aumentando, esses elementos aquecem e desligam, tá? Interrompe a passagem da corrente. Nós vamos ver como é que isso acontece, desligando o motor para proteger. Então, tem 2 proteções aqui. Uma proteção é de sobrecorrente, que é do relé térmico, e outra proteção é de curto-circuito, que é dos fusíveis. Né? Quando você tem um curto, vamos supor que 2 fases aqui fechem curto, né? Encoste uma na outra. O que vai acontecer? A corrente é muito alta já de imediato, então o fusível vai queimar. Tá? Não dá tempo do par metálico aquecer e desligar. Tá? Então o fusível é mais rápido. Bom, então as 3 fases entram, passam pelo fusível, passam pela chave magnética e passam pelo relé térmico e chegam no motor. Legal. Se eu alimentar a bobina dessa chave magnética, esses 3 contatos vão fechar, que nem naquela simulaçãozinha, naquele gifzinho que eu mostrei, e aí o motor liga. Tá? Se eu desalimentar a bobina dessa chave magnética, ele vai abrir. Maravilha. Como é que eu faço para comandar isso aqui agora? Olha só que interessante. Eu posso aproveitar aqueles 2 contatos auxiliares, né? Aqueles contatos auxiliares que tem lá no contator também, na chave magnética, e fazer o seguinte, ó. Vamos supor, ó. Eu posso pegar aqui, ó, uma das fases. Na verdade, eu pego 2 fases, né? Por exemplo, a R e a S. Passo por uma proteção também, por 2 fusíveis. E aí, ó, uma das fases, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos ignorar esse primeiro contato aqui. Ela vai passar por um contato chamado de B0, que é um contato fechado. Vai passar por um contato chamado B1, que é um contato aberto. E depois vai para aquele A1 e A2, que é a bobina do contator, né? Que é essa bobina aqui, ó, A1 e A2. Tá? Então o que eu estou fazendo aqui nesse lado do circuito, que é chamado de circuito de comando? Eu estou automatizando quando que essa chave magnética, a K1, vai funcionar ou não. Então como é que funciona? Bom, o que acontece? Como tem tensão aqui, ó, a tensão está entrando por aqui. Esse contato aqui é fechado, o primeiro contato, o 95, 96 é fechado. O contato de B0 também é fechado, então a corrente passa por ele. Aí a corrente chega aqui, ó, no contato de B1. Como o B1 está aberto, a tensão vai ficar parada aqui. Tá? A corrente está parada aqui e não alimenta a bobina. Só que se eu vier aqui acionar esse botão, apertar esse botão, a corrente vai passar e vai alimentar a bobina do K1, fazendo com que a chave magnética feche.
Bom, fechando a chave magnética, o que vai acontecer? Ela vai fechar esses 3 contatos principais aqui e vai ligar o motor. Só que como essa chave também tem um contato auxiliar, ó, chamado de contato auxiliar 13 e 14, né? Então se a gente olhar aqui ó, o desenho, ó, ela vai fechar esses 3 contatos principais que vai ligar o motor, mas também vai fechar esse contato auxiliar aqui do lado, ó, que leva o número de 13 e 14. Então o que vai acontecer? Como ela fecha esse 13 e 14, né, ela vai fechar esse 13 e 14, o que vai acontecer? Mesmo que eu tirar o dedo do B1, né, que como já fechou, a bobina de K1 já fechou, e ele fechou esse contato aqui, ele vai se manter ligado por aqui. É chamado de contato de selo. Então ele faz um selo. A corrente agora, mesmo que eu tirar o dedo do B1, a corrente vai continuar passando por aqui e se mantém ligado. E agora, como é que eu desligo? Aí basta eu apertar o botão B0. Quando eu aperto o B0, ele vai abrir o circuito, vai parar a corrente. Parando a corrente, desalimenta a bobina do K1. Aí desalimentando a bobina do K1, né, desalimentando essa bobina, ele vai abrir esses 3 contatos, desliga o motor, também vai abrir o contato auxiliar 13 e 14, contato de selo, então não tem mais por onde a corrente passar, como eu abri aqui, ó, mesmo que eu tirar o dedo e esse botão voltar para a posição fechado, não vai ter mais como passar nem pelo K1 aqui 13 e 14 e nem pelo B1, porque os dois estão abertos. Aqui também foi usado o outro contato de K1, né, foi usado para ligar uma sinaleira. Esse símbolo aqui é símbolo de uma lâmpada H1. Então, quando o motor está ligado, essa lâmpada está acesa. Tá? E quando está desligado, essa lâmpada está apagada. Bom, no caso desse circuitinho aqui, o contator, além de ter esses contatos normalmente abertos, né, que só funcionam quando alimenta a bobina, só fecham quando alimenta a bobina, também tem contatos, ele também tem contato normalmente fechado, que é esse aqui, ó, esse último aqui. Ó. Repare o seguinte, ó, quando a bobina está desligada, o contato está fechado. Quando ela está ligada, o contato está aberto. Ele é um contato normalmente fechado. Então, quando você alimenta a bobina, ele abre. Bom, para que eu vou usar esse aqui? Ó? Eu vou usar aqui, ó, é o 31, 32, ó, esse contato. Então, quer dizer, quando está tudo desligado, o H0 está ligado. Né? A lâmpada H0 está ligada. Então, esse sistema mostra que o sistema está pronto para funcionar. Então, normalmente nos painéis elétricos, para partir de motor, você tem lá ó, uma lâmpada verde, dizendo que ele está pronto para funcionar. E uma lâmpada vermelha, dizendo que ele está funcionando. Tá? Ou então uma lâmpada laranja, para dizer que ele está funcionando. E aí, às vezes, a gente deixa uma lâmpada vermelha para dizer que teve algum defeito. Que é, no caso, esse H2 aqui. Ó. Então, como é que eu vou fazer com esse H2? Como é que eu vou acionar essa lâmpada para dizer que tem algum defeito? Então, vamos pensar o seguinte. Ó. Esse relé térmico, quando acontecer dele atuar por sobrecorrente, ele tem, né, nesse dispositivo, também 2 contatos auxiliares. Um contato dele é o 9596, que a gente colocou antes do B0. Então o que acontece? Se houver uma sobrecorrente, ele vai fazer o quê? Vai acionar esse botão, esse contato, e vai abrir esse contato. É um contato normalmente fechado, ele vai abrir esse contato. Abrindo esse contato, ele vai desligar a bobina de K1 e vai desligar o motor. Tá? Desliga o contator, né? Desliga a chave magnética e vai desligar o motor. Bom, só que esse relé térmico também tem um contato normalmente aberto, que é o 98, o 97 e 98. Quando ele atua, esse contato fecha. Então, se houver uma sobrecorrente, esse contato vai fechar. Ele fechando, o que acontece? Vai acender essa lâmpada, pode ser uma lâmpada vermelha, para indicar que houve um defeito, né? Que aconteceu um defeito, houve uma sobrecorrente e por isso o motor está desligado. Tá? Então, nós temos aqui nesse circuitinho, além da partida, você tem 3 lâmpadas de sinalização. Né? Uma para indicar que o sistema está pronto para funcionar, outra para indicar que está funcionando e outra para indicar que ocorreu uma falha ou um defeito. Tá? Esse aqui é o circuitinho mais básico, o circuitinho de partida direta. Né? Normalmente, deixa eu pegar aqui um desenho, aqui, ó, chave de partida direta. Normalmente a gente encontra essa chave desse jeito aqui, ó. Tá? Tem essa carinha aqui. Deixa eu
clicar nela aqui. Ela tem essa carinha aqui, ó, normalmente. Então reparem que tem aqui, ó, aqui em cima, na parte de cima aqui é a chave magnética e aqui na parte de baixo é o relé térmico. Então se a gente olhar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó, a gente tem aqui, ó, não sei se dá para vocês verem aqui, ó, L1, L2, L3, né? É isso. Não está marcado assim, deixa eu ver. 3 entradas, né? As 3 fases, e você tem o contato auxiliar do lado. E esse aqui é o relé térmico. O relé térmico, ele tem um pininho aqui para indicar quando ele acionou. E você tem aqui os 2 botões, botão de partida. Nesse caso dessa chave não tem sinaleira, né? Não tem sinalizador para indicar que houve defeito. Tá? Então um painel, deixa eu pegar aqui se tem aqui um exemplo aqui com sinaleira. Vou ver se isso aqui já tem. Aqui, normalmente as chaves, os painéis, eles tem essa cara aqui, então eles têm uma sinaleira do lado de fora, né, para poder indicar que está funcionando, tá? Muito bem. Deixa eu voltar lá no esqueminha. Depois a gente tem, por exemplo, ligações que é parte do mesmo princípio, né? Só que agora são ligações, por exemplo, aqui, ó, essa aqui é uma chave de partida estrela-triângulo. Quando que eu uso esse tipo de chave? A estrela-triângulo também é uma chave de partida. É uma chave de partida de motor direta, só que é chamada de estrela-triângulo, por quê? Porque ela é direta, mas ela usa as ligações, ela usa o fato de a gente poder ligar o motor em 220 e 380. Mas se eu tiver, por exemplo, só 220 volts e fizer a ligação para 380, eu tenho o benefício de estar colocando tensão reduzida no motor. Então eu faço a ligação para 380 e alimento com 220. Então, na verdade, o motor está esperando receber 380 volts, só que ele recebe só 220. Com isso, ele está recebendo uma tensão reduzida. E com isso você também diminui a corrente de partida, que é o interessante. Porque na partida, o motor normalmente tem aí chega a dar 9 vezes o valor da corrente nominal. Se o motor é, por exemplo, de 3 amperes, né, ele vai dar aí 27 amperes na partida. Tá? Então é interessante você reduzir a corrente de partida. E uma forma de fazer isso é no estrela-triângulo. Então, se a gente for reparar aqui o esqueminha do estrela-triângulo, o que ele faz? Quando eu acionar o K1 e o K3, eu estou partindo o motor em estrela. Vocês lembram que na ligação em estrela eu fecho os terminais 4, 5 e 6 e alimento o 1, 2 e o 3. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu estou fechando o 1, 2 e o 3 e estou alimentando o 4, 5, o 2, o 4 e o 6. Tá? Muito bem. E depois eu pego e desligo esse contator e ligo o outro contator K2 que faz o fechamento do 1. Ó, tá fazendo fechamento aqui do 1 com o 6, né? O 1 com o 6, o 2 com o 4 e o 3 com o 5. Tá? Se vocês repararem, essa ligação, né? 1, 6, 2, 4, 3, 5. Então, só que para poder fazer isso, eu vou ter que usar também um outro dispositivo que é chamado de relé temporizado. Então ele fica um tempinho fazendo funcionar o K1 e o K3, depois ele desliga o K3 e faz funcionar o K1 e o K2. Tá? Depois é só dar uma analisada aqui no circuitinho. Aqui também tem a sinaleira, né? H1, H2, H3, para indicar que está funcionando, indicar defeito. Tá? E esse é o circuitinho chamado, a chave de partida chamada de estrela-triângulo. Tá? E ainda tem uma terceira chave de partida que não é mais muito usada, que é chamada de chave compensadora. A chave compensadora, ela faz o seguinte: você tem um transformador chamado de autotransformador que você vai reduzindo a tensão de entrada do motor em 65%, 75%, 95% e 100%. Então, quer dizer, quando você reduz a tensão de entrada do motor, você reduz a corrente. Então, é uma chave que vai colocando a tensão de entrada em degrau, né?
em degrauzinho assim, vai aumentando em degrau, né? Primeiro sei lá, em 65%, 75%, 85% e 100% da tensão nominal, tá? E com isso você reduz. Então é usado para motores aí de maior potência, tá? Mas o que é mais comum hoje, né, é você não ter nem mais chaves de partida estrela triângulo, nem mais chave de partida direta e nem mais chaves compensadoras. Hoje, o que mais se tem, porque a gente tem hoje a grande facilidade de usar a eletrônica de potência, né, e isso barateou muito nos últimos anos, o que a gente tem hoje são as soft starts e inversores de frequência. Tá? Como é que funciona a soft start? Na verdade, ela vai pegar a tensão trifásica e vai retificar essa tensão trifásica, transformando ela em corrente contínua, e depois usar tiristores para reconstruir a forma de onda. E aí ela reconstrói a forma de onda no nível de tensão que é interessante para poder partir o motor. Então ela faz, é como se ela fosse uma chave compensadora, né? Só que eletrônica. Então ela vai fazer o seguinte, ela vai aumentando a tensão gradativamente, fazendo uma rampa de aumento de tensão. Com isso você tem uma rampa de aumento de corrente, né? E uma rampa de aumento aí de velocidade do motor. Tá? É chamado de soft start. Então você consegue controlar a corrente de partida. Tá? E a gente também tem os inversores de frequência, que ele funciona da seguinte forma: você consegue, se você alterar a frequência da rede, você altera a velocidade do motor. Então, além de você conseguir partir o motor com uma tensão e corrente reduzida, fazendo com que ele parta mais suavemente, você consegue também controlar a velocidade do motor. Porque uma das formas de controlar a velocidade do motor trifásico de indução é justamente você controlar a frequência. Então, se você pega a tensão da rede, o trifásico da rede, retifica, transforma tudo em corrente contínua, e depois pega tiristores e reconstrói a senoide, só que aí reconstrói o trifásico na frequência que você quiser, você pode ir variando essa frequência e aumentando essa frequência no tempo, e o motor vai ganhando velocidade. Então você pode fazer com que o motor trabalhe com 100% da velocidade nominal, 110%, 200% ou menos, né? Você pode fazer com o motor, se você fazer entrar, por exemplo, 30 Hz, ao invés de 60 Hz, que seria o normal, um motor de 1750 RPM vai funcionar com metade da velocidade. Tá? Então, você pode controlar então essa frequência para poder fazer isso. Isso só foi possível com a eletrônica de potência. Tá? Então, para cada potência você tem um tamanho de chave, e ela já tem, ela traz aqui no IHM dela, né, na interface homem-máquina aqui, que é o displayzinho, já traz aí todas as informações que você precisa e as informações que você precisa para poder parametrizar, né? Então você tem várias informações que você pode parametrizar nessa chave. A rampa de partida, tem rampa de partida, rampa de desacionamento do motor. Você tem, por exemplo, frenagem, você pode fazer frenagem do motor, você pode fazer reversão temporizada. Você pode fazer várias coisas usando um inversor de frequência. Então ele já é uma, além de ser uma chave de partida, é uma chave de partida programável também, tá? E ela casa perfeitamente com toda a automação que tem na indústria hoje, tá? Então ela pode ser comandada, por exemplo, por um CLP, por um software de gestão de máquinas, tá? Que ela conversa, ela tem portas de controle que você pode ligar na rede de automação, e ela funciona perfeitamente com esses dispositivos. Tá? Bom, são esses as principais chaves de partida do motor. A gente vai parar por aqui. Eu peço para vocês que leem esse capítulo, depois eu vou deixar 2 ou 3 perguntas sobre isso, tá? E acho que a gente encerra por aqui a nossa aula.